A paz do Senhor Jesus. O Deus santo, o Deus justo e puro, ele exige pureza, santidade e justiça daqueles que o servem, daqueles que pretendem tomar posse da herança eterna. Há um preço, há um valor, há uma riqueza, mas há uma responsabilidade, há uma vida de negação das coisas desse mundo e dessa vida, para tomar posse das coisas eternas de Deus. Então grave bem no seu coração, o Deus justo, o Deus santo e puro, ele sempre castigou e castigará o pecado. Ele não poupou Lúcifer quando achou pecado nele. Ele não poupou a terça parte dos anjos que se entregou também ao pecado. Seja individual, seja nacional, seja internacional, Deus punirá todo pecado. Ninguém escapará, a não ser aqueles que se arrependam, abandone as suas más obras e volta a servir a Deus com temor e tremor e a não praticar mais os males que praticava. Caso contrário, todos serão castigados e punidos por causa de seus pecados, seja individual, pessoal, seja nacional, a nível de nação, seja a nível internacional, a nível de mundo. O povo de Deus deve esperar ser castigado se não andar de conformidade com a vontade divina. Só há uma maneira de não sermos castigados pelo Deus eterno: andarmos em conformidade com a sua vontade, com o seu querer, com sua palavra, com suas regras. Caso contrário, todos serão castigados um dia. Assim diz a palavra de Deus: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não andarem nos meus juízos, se não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Está em Salmo 89, versículo 30 ao 32. Então, só há uma maneira de não sermos castigados e punidos: andarmos conforme a lei do Senhor, as regras do Senhor, a palavra do Senhor. Aí sim seremos poupados. Caso contrário, todos que desprezam, todos que abandonam, violam as leis de Deus, a Bíblia Sagrada, regra de santidade, de temor, regra de pureza, de justiça, todos que violarem esses princípios serão punidos e castigados pelo grande Deus, na terra e na vida que virá. É por isso que, de tempo em tempo, Deus usa a disciplina sobre o seu povo. E a disciplina não é um castigo para a morte, mas é uma intervenção divina para a vida. A disciplina não é para a morte, a disciplina é para a vida. O látego de Deus dói, mas traz cura, libertação e salvação. Então, meu irmão, o látego é a cinta de Deus, a correia de Deus, o chicote de Deus. Ele dói, mas ele traz cura, libertação e restauração e salvação. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 5, não despreze a correção do Senhor, não despreze a disciplina do Senhor. O fim da linha não é a morte. Deus ele vai lutar com o ser humano até o fim da linha, mas não para a morte eterna,
mas para a salvação e não para a condenação. E não é cura, a disciplina é cura e não morte. Deus nos disciplina porque nos ama. A disciplina é um ato responsável de amor, ela sempre visa a restauração e não a nossa destruição. Por isso que aquele que aceita a disciplina vive, é restaurado, é levantado, é reestruturado, porque Deus ordena a bênção. Agora, aquele que rejeita a disciplina, ele será punido eternamente, porque não tem como você estar no erro e rejeitar a disciplina e permanecer no erro e ser salvo. Engraçado que quando a pessoa peca, e aí você como pastor vai discipliná-lo, o diabo coloca a vergonha da disciplina. Na verdade, ele tinha que ter vergonha era do pecado que ele cometeu, da mentira, do adultério, da prostituição, do roubo e tantos outros. Ele tinha que ter vergonha do pecado, mas ele tem vergonha da disciplina. Quando você vai aplicar a disciplina na igreja, que todos vão ficar sabendo que ele está disciplinado, aí alguns vão embora da igreja, some, desaparece, porque ficam com vergonha da disciplina. Mas na verdade, é o diabo que coloca isso no coração deles. Porque eles tinham que ter vergonha, era do pecado que eles praticaram. Porque o pecado que eles praticaram gera morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então ele tinha que ter vergonha do que gera morte na vida dele, que é o pecado. Mas não, o diabo coloca vergonha da disciplina, que se ele cumprir é o que vai gerar vida, é o que vai restaurar, é o que vai levantar ele de novo. É o que Deus vai perdoar os seus pecados, abraçá-lo, e aquela disciplina é uma punição para ficar marca, para ele lembrar toda vez que ele for por aquele caminho de desobediência, estranho às regras de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus, ele lembrar daquela disciplina. Então, não despreze a disciplina do Senhor. Não despreze a correção do Senhor, porque ela restaura, ela te traz para o caminho certo novamente, ela abre a sua consciência para a vida errada que você estava vivendo e ela te livra do inferno. Agora, se você desprezar a disciplina, a correção, os ensinamentos do Senhor, se você desprezar o látego de Deus, aí o inferno te espera. Então, valorize, não despreze a disciplina do Senhor, porque você pode ficar um pouco com vergonha, mas logo, logo ela vai trazer vida, vida em abundante, vida eterna para a sua vida. Você vai ser restaurado, você vai ser levantado e Deus voltará a te usar e te abençoar. E a igreja voltará a ter confiança em você, ok? Deus te abençoe, não despreze o látego de Deus.